Então, hoje vocês devem ter reparado, né, que o Maurício ele não está aí. Ele estava trabalhando de tarde e a Jéssica falou comigo, está tendo jogo lá na frente do trabalho dele. Provavelmente ele está trancado no trânsito. Então, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo até o final do culto, né? Deus é que sabe todas as coisas, mas por isso que hoje eu não vou continuar aquela sequência de mensagens que ele estava fazendo. Ele está lendo Lucas 12, né? Na última semana, inclusive, acho que foi na última semana que ele falou sobre aquela história do homem que juntou nos seus celeiros e tudo mais. Foi na semana passada, né? Acredito que hoje ele iria continuar nesse texto, mas eu não vou pegar essa continuação dele, eu vou fazer uma mensagem paralela e na semana que vem ele continua da forma que ele quiser. Eu queria falar com vocês hoje, dentre tantas coisas, sobre vitória. Quem aqui já ouviu uma mensagem, uma pregação sobre vitória numa igreja? Quantos já ouviram uma pregação sobre vitória nessa igreja? Ninguém. Uai, vocês são tudo derrotados? E aí? Por que é tão comum falar sobre vitória? Por que é tão comum se ouvir isso? Né? Uma das coisas que eu acredito que é uma característica da nossa geração, dos nossos tempos, é que as pessoas estão cada vez mais exigentes. As pessoas estão exigindo demais da vida. Antigamente, se for pegar lá a época dos nossos avós, tataravós, né, pessoal das antigas, eles se contentavam em casar, ter seus filhos, viver lá, de repente, plantando numa fazenda. Para eles aquilo estava bom. Mas hoje em dia, para nós, largar a cidade, mesmo aqui, uma cidade pequena, e ir morar numa fazenda, seria um absurdo. Onde se viu? Vou viver plantando e cuidando de bicho, cuidando de galinha, cuidando de porco? Um absurdo. Não, eu vou estudar, eu vou me formar, eu vou ter meu diploma, eu vou conquistar, eu vou ter vitória. Eu vou construir uma carreira, eu vou comprar, eu vou ter bens, vou ter patrimônios, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou ser uma pessoa vitoriosa. E eu acho que por essa característica nossa de ser mais ambicioso que os nossos antepassados, acaba que esse discurso sobre vitória vem a calhar muito bem. Atende muito aos anseios das pessoas, porque a gente está sempre correndo atrás de algo. Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de algum sonho, de alguma meta, algum objetivo. Né? Então, ouvir uma mensagem, muitas vezes, né, de autoajuda, você vai conseguir, você é vencedor, Deus está contigo. Às vezes isso vem direto àquilo que a gente quer ouvir. Né? Eu estou lá procurando emprego, ou estou lá tentando uma promoção, estou tentando fazer algo, e o pastor vem dizer que não, você é vencedor, Deus está contigo, você é filho de Deus. Eu saio da igreja com o peito estufado, né? Eu sou vencedor. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você é um vencedor? Você se considera um vencedor? Não precisa levantar a mão nem nada, mas você acha que um filho de Deus é um vencedor? Ser um filho de Deus é naturalmente ser um vencedor? Será que é a mesma coisa que se fala por aí? O que acontece? O que define a vitória que Deus dá aos seus filhos da vitória que muitas vezes os filhos de Deus querem ter? Existe uma diferença aí. Nós somos muito exigentes. O mundo é muito exigente. O mundo olha para ti e muitas vezes diz o quê? Que tu não é bom o bastante. Eu lembro de uma época, há uns anos atrás, quando eu estava procurando um emprego, e era muito ruim, porque eu ia em vários lugares e levava currículo e tudo mais, e batia nas portas e fazia entrevista e falava com um monte de gente estranha que eu nunca tinha visto na vida, e o feedback era sempre o mesmo: não foi escolhido, não é tu, né? Tu não é bom o bastante para nós, continua tentando, não foi dessa vez. Muitas vezes o mundo é assim com a gente. Porque se tu parar para pensar, as pessoas vivem correndo atrás de coisas. Né? Enquanto tu não te formou no ensino médio, não está bom. Aí depois tu terminou o ensino médio, enquanto tu não tem uma graduação, não está bom. Aí depois tu tem a graduação, enquanto tu não tem uma carreira, não está bom. Enquanto tu não tem um carro, enquanto tu não tem uma casa, não está bom. Enquanto tu não tem uma família, não está bom. Enquanto tu não viajou para o exterior, não está bom. Enquanto tu não tem uma mansão, não está bom. E nunca para, nunca termina. E muitas vezes a gente se deixa levar
por esse pensamento mundano de que ser bem-sucedido, de que viver bem, é ter as coisas, é ter sucesso no mundo. E muitas vezes a gente chega diante de Deus e pede para Deus, para que Deus nos abençoe com as coisas do mundo. Tudo bem, a gente vive nesse mundo, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, faz parte da vida. Mas até onde nós levamos isso, nós damos mais importância a isso do que aquilo que Deus dá importância. Do que aquilo que realmente é importante para nós. O mundo diz que nunca está bom. Sabe? Se tu tá solteiro com 25 anos, não está bom. Está solteiro com 30, Deus me livre. Né? Solteiro com 35, meu Deus, 40. Nunca está bom. Aí depois está casado, mas não tem filho. Tu não tem filho, está com 30, está com 35, 40. Né? E assim vai indo. Mas tu tem filho muito novo, não tem nenhum carro, não tem nenhuma casa com 2 quartos, 3 quartos, 5 quartos. Nunca está bom. As pessoas nunca estão contentes. Não é assim? Percebem que isso é um fardo? O mundo nos impõe um fardo. E a gente vive correndo atrás de coisas, e se a gente para se deixar levar por essas coisas, a gente vive em ansiedade, a gente vive aflito, a gente vive sem paz, agoniado, porque a gente não tem aquilo que as pessoas acham que nós deveríamos ter. E muitas vezes a gente vive com um fantasma, fugindo de um fantasma, que é o fracasso, o medo de fracassar. E se eu não for um bom aluno, se eu não for um bom pai, se eu não for um bom esposo, se eu não for um bom funcionário, o que vai ser? Vai tudo por água abaixo? Não vou ser bem-sucedido? Muitas vezes esse tipo de coisa nos gera conflitos e nos provocam frustrações e desânimo. Só que, diante de tudo isso que eu estou falando com vocês, eu quero ler um texto que, a princípio, vai ser um pouco estranho, mas eu espero que tudo faça sentido depois, tá? Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus aqui estava fazendo o Sermão da Montanha, né? E esse texto é muito conhecido. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Fala assim no versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Vamos ler de novo? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Aqui Jesus está falando algumas coisas bem importantes, de uma forma bem resumida, bem clara, algumas coisas bem importantes. Primeiro, existem 2 caminhos, né, ou 2 portas, a estreita e a larga. A porta larga, o caminho largo, levam para o inferno. A porta estreita, o caminho estreito, levam para a vida eterna. É só isso que ele diz? Existe mais uma coisa que ele diz. Quantos vão pelo caminho largo? Muitos. Quantos vão pelo caminho estreito? Poucos. Às vezes a gente não dá bola para isso, né? A gente só pensa que existem 2 caminhos e não percebe que Jesus está falando também da quantidade. Muitos vão pelo caminho largo, poucos encontram o caminho estreito. E agora, diante de tudo que eu falei para vocês, de exigências que a gente faz, exigências que o mundo faz, quem aqui se acha digno, merecedor da vida eterna? Quem aqui pode bater no peito? Eu estou no caminho estreito. Porque, sim, porque... Muitas vezes, ao olhar um trecho desses,
as pessoas ficam ainda mais ansiosas. Sabe por quê? Eu já tenho medo de não ser um bom funcionário. Eu já não tenho medo de ser um bom pai, de ser um bom marido, de ser um bom filho. Eu já tenho medo de ter fracasso nesse mundo. E agora ainda tem que entrar por uma porta estreita para poder chegar no céu. Mais um problema para eu ter nessa vida. Mais uma coisa para fazer. Né? E nesse questionamento do que é o caminho estreito, muitas pessoas acabam inventando requisitos. Não, o caminho estreito é a roupa que tu tem que usar. Tu tem que mudar toda a tua roupa. Né? Não pode mais usar assim roupa estampada. Não pode mais ouvir essas músicas. Tem que mudar todas essas músicas aí. Não, tu não pode mais usar o cabelo desse jeito, nem a barba. Não, senão tu vai estar no caminho largo. Ó, o caminho largo vai para o inferno. Muda a tua roupa, muda a tua barba. E a gente fica assim, tá, mas então tá. Então é isso, tá? É difícil, mas eu consigo até, é só trocar minha aparência. Outras pessoas vão dizer, não, se tu quer ir pelo caminho estreito, tu tem que dar o teu dízimo, tu tem que ser fiel. Tudo aquilo que tu receber, tu tem que dar 10% e tudo mais, e aí Deus vai te abençoar, e assim tu vai estar entrando pela porta estreita. E tu sempre fica pensando no que eu posso fazer para seguir o caminho estreito. O que eu tenho que fazer? O que está nas minhas mãos? O que Deus exige de mim? O que as pessoas exigem de mim? Para que, enfim, eu consiga chegar no céu. Quando Jesus falou ali sobre caminho largo, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu acho que o que é mais comum de se pensar é que o caminho largo seria não crer em Deus, né? Crer em outros deuses, de repente. Então, o caminho largo seria, ao invés da pessoa crer em Jesus, crer em Deus, né, crer lá na outra divindade, ou não ter fé em nenhum Deus, em nada. Mas será que é só isso? Se a gente parar para pensar, olha só quantos países no mundo inteiro já professam cristianismo, existe crente pra caramba no mundo todo. Será que isso se aplica aos poucos encontram um caminho estreito? Será que Jesus estava sendo muito preciosista quando ele falou quantidade? Não sei. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não é só isso. Eu acho que muitas pessoas que professam a fé cristã, na verdade, elas não têm tanta fé assim em Deus, mas elas têm fé naquilo que elas podem fazer e naquilo que elas podem alcançar. Porque assim como eu falei sobre vitória lá no início, que nós temos essa ambição de chegar e de conquistar e de dizer, eu fui capaz, eu batalhei, eu venci. Muitas vezes as pessoas olham assim para a salvação e querem chegar no céu, sonham em um dia chegar no céu, batendo no peito, dizendo, eu consegui chegar aqui, eu mereci estar aqui, eu estou aqui porque eu sou bom. Eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso, porque eu não pequei, porque eu não fiz isso, eu não fui ruim que nem o fulano, não fui ruim que nem o ciclano. Eu não cometi aquele pecado lá do Beltrano, então eu cheguei no céu porque eu mereço. Às vezes as pessoas pensam assim e buscam isso. Mas quem é que nunca pecou? Quem é que nunca errou? Eu sei que para alguns isso é bem batido, é bem chovendo molhado. Mas a verdade é que muitas pessoas buscam a Deus não para servir a Deus, mas para encontrar algum mérito, algum merecimento e se sentirem melhores, se sentirem superiores, que é a tão famosa religiosidade. Não importa se o coração, né, uma pessoa religiosa não se importa se o seu coração é sincero, ela se importa se ela parece ser mais do que os outros. Eu vou na igreja todo dia, eu ajudo um monte de gente, eu faço isso, faço aquilo outro, que os outros não fazem, então eu sou melhor do que eles. Posso até não ficar postando na internet fotinho minha ajudando os outros, mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu sou melhor que eles. Eu penso que eu sou melhor que eles. Sabe? Religioso é assim. O religioso olha para os outros com certo desprezo, com certo desdém. E às vezes as pessoas se usam da fé cristã para serem assim. E não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o caminho estreito. Estão no caminho largo, mesmo às vezes podendo estar no nosso meio, ou enfim, falando aleluia,
né, professando a mesma fé que nós. Além disso, também existe a questão da barganha. Muitas pessoas procuram Deus não por acreditar simplesmente que Ele é bom e que Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós, mas para tentar convencer Deus a mudar de ideia. E isso não é exclusividade da fé cristã, né? Qualquer religião é assim. É o ser humano fazendo alguma coisa, vai lá, faz uma oferenda, faz uma oferta, ou vai lá, faz uma procissão de joelho, pagando promessa, vai lá e faz, né, ou ajuda quem é necessitado para tentar evoluir, para tentar vir melhor na próxima vida, né? É sempre o ser humano tentando fazer alguma coisa para merecer algo melhor de uma certa divindade, de um certo Deus. E às vezes também, dentro das igrejas, as pessoas chegam diante de Deus e elas pensam, eu vou começar a fazer tudo certo, vou começar a obedecer aquilo que o pastor fala, eu vou começar a obedecer aquilo que a Bíblia diz, para que, quem sabe assim, eu peça alguma coisa e Deus me atenda. Eu vou pedir para Deus fazer tal e tal coisa e Deus vai ter que fazer, porque eu estou obedecendo. Vai ter que me ouvir, né? Aí vem um dia algum pastor, alguém me dizer que é só eu dizer em nome de Jesus e tudo acontece. Palavrinha mágica. Tudo que pedirem em meu nome, né, vocês vão receber. Jesus disse isso. Aí então eu vou chegar lá, então tá, eu vou ganhar na loteria em nome de Jesus. E eu não ganho na loteria. Ué, Jesus mentiu? Que promessa foi essa que ele não cumpriu? Será que eu não estava interpretando de uma forma errada o que ele falou? Quando tu pede algo em nome de alguém, tu está representando alguém, né? Imagina só se alguma pessoa muito importante lá, o presidente dos Estados Unidos, manda alguém aqui encharqueado representando ele. Tu acha que o cara vai chegar aqui contando piada? Falando mal de brasileiro, de argentino e tudo mais? Claro que não, ele está falando em nome do presidente, tudo que ele falar aqui é importante. Ele não vai chegar falando o que ele quer falar. Ele vai falar aquilo que o presidente falaria se estivesse aqui. Da mesma forma, um filho de Deus, quando pede algo em nome de Jesus, tem que ter em mente que é pedir algo que Jesus também pediria. O que é que Jesus pediria? Para ganhar na Mega Sena? Não. Claro que não. Entende por que às vezes a gente pede e não recebe? Mesmo orando em nome de Jesus? Mesmo fazendo a campanha lá dos 7 semanas, 15 semanas, 300 semanas, pedindo, dizendo, eu profetizo, eu determino, está determinado. Não acontece? Sabe por quê? Porque é aquilo que eu quero, é a minha ambição, não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Jesus tem para a minha vida. A gente tem a necessidade de controlar as coisas, né? Isso faz parte do ser humano. E às vezes a gente se usa da nossa fé em Deus para controlar as coisas. Então tem lá uma família que está desestruturada, um casamento que não está muito bem, um filho que está, de repente, se perdendo com as drogas, com coisas que não são boas, né? Não quer nada com nada. Problema cada um tem, os seus são milhares. Mas aí eu chego para Deus e eu começo a determinar, eu começo a orar, eu começo a profetizar na esperança de que assim eu consiga mudar o meu futuro, eu consiga mudar aquilo que está acontecendo, mesmo que aquilo seja tudo consequência dos meus atos. Eu fui um pai ausente, eu não soube ser amigo, eu não soube ser atencioso, aí depois as coisas estão saindo, né, estão dando errado, e eu venho orar, venho dizer para Deus, venho determinar, venho profetizar que não vai acontecer problema nenhum. Vai, as consequências elas vêm. Deus decidiu que as coisas seriam assim. Tudo aquilo que a gente faz tem consequências. Deus é misericordioso? Muito misericordioso. Com certeza. Mas eu não posso chegar em Deus orando, pedindo algo, querendo controlar o meu futuro, querendo controlar aquilo que vai acontecer lá na frente. Não posso. Porque se eu faço isso, eu estou negando que o controle pertence a Ele. Enquanto eu digo eu determino, eu estou dizendo que aquilo que Ele determina não vale de nada. Quando eu digo, Senhor, eu determino que tal coisa vai acontecer, sabe o que eu estou dizendo? Não importa a tua opinião, Deus, eu é que sei o que é melhor. Eu é que sou bom. Eu é que sei o que tem acontecido na minha vida.
Então eu determino, e tu vai ter que fazer, porque, né? Tu pode até ser meu pai, mas eu sou filho mimado. Quem nunca orou assim? Provavelmente movido por ansiedade, movido por angústia, coisas desse mundo, né? Largo é o caminho. Muito largo é o caminho. E muitos vão por esse caminho. Aí um dia alguém teve a brilhante ideia de misturar o dízimo em tudo isso. E aí disseram, se tu quer ir para o céu, tu tem que ser dizimista. Aí tá, então tá. Aí depois os irmãos começaram a falhar, com o dízimo já não dava mais o dízimo. Aí começaram a dizer, não, então, além de não ir para o céu, que já não está adiantando, né? Quem não dá o dízimo não vai ser nem abençoado. Porque daí, se não está dando dízimo, Deus vai deixar o ladrão vir, vai deixar vir a doença, vai gastar com farmácia, vai gastar com não sei o quê. Né? Aí o irmão fica lá louco de medo. Eu tenho que dar o dízimo. Não vou pagar a conta da água, mas eu vou dar o dízimo. Nesse medo, nessa aflição que as pessoas falam. Pensa bem, se tu tem um filho, tu criou ele desde novinho. Tu sempre deu comida, roupa, tu sempre cuidou com maior amor e carinho. É teu filho, tu ama ele. Aí ele cresceu, começou a trabalhar. E aí tu chegou nele e falou assim, filho, agora tu está trabalhando, a conta da internet tu vai pagar, tá bom? Aí ele, então tá, pai, eu vou pagar. Aí um dia ele chega para ti, pai, eu fiz umas contas lá, comprei umas roupas e tal, eu não vou conseguir pagar a internet esse mês. Tu vai botar ele para fora de casa? Tu vai botar as coisas do quarto dele para a rua, para deixar estragar, para roubarem? Não, né? Então tu é melhor do que Deus? Porque daí se alguém não dá o dízimo, Deus não quer mais saber da pessoa, Deus bota a pessoa fora, vai deixar que tudo aconteça ali, não está nem aí? Será que Deus é assim? Ou será que as pessoas interpretaram errado? Será que eu preciso obedecer a Deus para ser abençoado, para merecer a bênção de Deus? Senão ele não abençoa, porque Deus só abençoa os bonzinhos. Deus só abençoa aqueles que são, estão sempre no salto, nariz empinado. Será que Deus é assim? Tão mesquinho? Claro que não. Às vezes a gente entra nessa loucura de achar que eu preciso obedecer a Deus para ser abençoado. Mas eu te pergunto, ter um coração obediente já não é uma bênção? O que vem antes? Ter um coração obediente a Deus já não é uma bênção? Ou tu é obediente a Deus porque tu é melhor que os outros? Tu é melhor do que aqueles que não são obedientes? Ou foi Deus que te abençoou, abrindo os teus olhos, te mostrando a verdade, mostrando o amor dele, e assim tu te constrangeu e passou a obedecer, passou a crer nele? Consegue entender? Deus nos abençoa trabalhando no nosso coração, nos mostrando quem Ele é, mudando o nosso interior e também mudando aquilo que existe à nossa volta. Deus não está interessado em enriquecer as pessoas, até porque Deus não é, ninguém está interessado em enriquecer as pessoas, né? Só estão interessados em se enriquecer, né? Mas Deus não é assim. O que é ser vitorioso para Deus? É poder bater no peito e dizer, eu mereço, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou bem-sucedido, eu sou um exemplo de sucesso. Essa é a vitória que Deus tem para o cristão? É esse o sonho de Deus para a tua vida? O que Deus tem para nós? O que Deus tem para um cristão? Qual é a vitória do cristão? Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, diz mais ou menos assim, essa é a vitória que nós temos sobre o mundo, a nossa fé. Vocês já ouviram? Se a gente abrir aqui nessa Bíblia, vai estar com a versão um pouquinho diferente, mas eu sei que tem uma tradução que diz mais ou menos isso. Essa é a nossa vitória sobre o mundo, a nossa fé. Qual é a tua vitória?
Qual é a tua vitória? O que te torna um vencedor? Deus está interessado com a quantidade de carro que tu tem? Está interessado com o número da tua conta bancária? Deus está interessado com quanto tu te sente bem-sucedido no momento em que tu vai dormir? O quanto tu está relaxado porque tu tem muitos recursos? Deus está interessado nisso? Quando Ele olha para ti, o que Ele procura no teu coração? Fé. E é essa a vitória que todos nós precisamos buscar sempre. Porque não é fácil. Não é nada fácil crer. Como assim não é fácil crer? Quantas pessoas aí acreditam em Deus? Quantas pessoas aí acreditam em Jesus? Mas quantas pessoas acreditam de uma forma distorcida, de uma forma egoísta, de uma forma mesquinha? Quantas pessoas acreditam em Deus só para chegar diante dele e pedir bênçãos e pedir coisas? É difícil acreditar que Deus não nos exige nada. Quando a gente olha para aquele texto que diz, largo é o caminho para o inferno, estreito é o caminho para a vida eterna, nós já começamos a pensar na quantidade de coisa que precisa ser feita para chegar no céu, para conseguir a vida eterna. Mas Deus não nos exige nada para seguir o caminho estreito. Justamente o oposto é crer que tudo que Ele fez é o suficiente. É entender que, Senhor, eu sei, eu sou falho, eu sou pecador, e eu não mereço a salvação, eu não mereço o Teu amor, mas o Teu sacrifício na cruz é o suficiente para mim. E eu entendo que por causa desse sacrifício, eu hoje posso ser Teu filho, e posso sim viver eternamente contigo. Deus não me exige nenhum sacrifício, Ele não me exige que eu vá lá entregar algum animal sacrificado, ou uma oferta em dinheiro, ou algo para conseguir entrar no céu. Ele exige apenas fé, que eu tenha fé em Cristo, que Cristo é o suficiente para mim. Mas isso é difícil. É difícil porque a gente procura ter merecimento, eu quero merecer, eu quero ter mérito, eu quero bater no peito. Sabe? Deus não nos exige perfeição. Ele sabe quem nós somos, Ele te conhece, Ele me conhece. E mesmo assim, Ele nos chamou, mesmo assim, Ele nos escolheu. Quando Jesus tomou sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, nós trocamos de lugar, né? A gente fala sobre expiação, tem em outras versões que falam em expiação, que é aquela substituição de pena. É quando eu sou culpado de algo, eu preciso ser condenado a algo, mas aí eu troco de lugar, e aquilo ali, isso é chamado de expiação. No Antigo Testamento era feito com animais. Então a pessoa tinha um pecado, né? E aí ela levava um animal até o templo, e ali ela fazia uma expiação, que o pecado dela passava para o animal, e o animal sofria a condenação no lugar dela. O bode expiatório vem disso aí. Quando Cristo morreu na cruz, Ele foi uma expiação para os nossos pecados. Então significa que nós trocamos de lugar com Jesus. Ele tomou sobre si a nossa culpa, o nosso fardo, o nosso erro, a nossa condenação, e nós tomamos sobre si, sobre nós, né, o fardo de Jesus, que é leve. Imagina só. Sabe, pensa mais ou menos assim, tu tem teu histórico escolar, né, aí pensa nas tuas notas lá, tudo passando com a mão, né, com as calças caindo, né, como é que se fala? Segurando as calças, né, calça na mão, isso aí. Passando com a calça na mão, a média lá era 5, tu estava tirando 5, 5 e 1, 5, né? Todas as cadeiras, até em artes, educação física, era tudo assim. Faltava demais, dizia que tinha asma só para não ir, né? Aí tu pensa e olha assim, hoje em dia tu vai te candidatar para uma vaga, um concurso, e alguém quer olhar as tuas notas do colégio. E tu pensa, meu Deus do céu, que vergonha. Aí chega alguém que diz, não, eu troco contigo. Eu troco aqui, a gente pode fazer e tal, e troca. Só 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E a pessoa lá com 5, 5, 5. Coisa boa, né?
Foi isso que Jesus fez com a gente. Porque ele viveu perfeitamente, obedecendo sempre a Deus até o fim, mesmo sendo morto do jeito que foi, ele não murmurou, ele não pecou. E ele trocou de lugar conosco. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa condenação, para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus. Simples assim. Tão simples, tão fácil, que é difícil de acreditar. Por isso que por aí fora, as pessoas sempre dizem que não, a salvação é de graça, mas não é bem assim. Tu tem que fazer uma coisinha, sabe como é que é? Tem que dar uma ajudinha para Deus, né? A salvação ela é de graça, mas tu tem que fazer um esforcinho, tu tem que dar uma compensada. Não, a salvação é de graça, porque Deus decidiu que ia ser assim. Deus mandou Jesus no nosso lugar. E hoje nós sabemos que isso nos basta. Que não é necessário mais nada, não é necessário voltar àquele tempo do Antigo Testamento, de ir lá sacrificar um animal por causa de um pecado. Não, o sacrifício de Cristo é o bastante. Não é necessário nada mais. Deus não nos exige mérito nenhum. Deus não espera que seus filhos sejam merecedores disso. Ele não exige isso. Nunca exigiu. Se fosse assim, a gente não ia estar aqui. Se dependesse do nosso mérito, como é que a gente ia conseguir orar e falar com Deus pela primeira vez? Sem conhecer Deus? Não faz o menor sentido. Foi Deus que nos amou. Foi Deus que viu o nosso estado de perdição, o quanto nós estávamos distante dele. E ele mandou Jesus para cá, para viver e morrer no nosso lugar. E um dia essa mensagem chegou até nós. E tudo já tinha acontecido. Não precisou de nenhuma cooperação nossa. Jesus já tinha se sacrificado. O sacrifício já estava lá, há 2000 anos atrás. E aí nós decidimos acreditar e nós fechamos os nossos olhos, nós dissemos, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu quero viver uma vida diferente. E aí acha, não, agora porque eu fiz essa oração, agora eu estou merecendo. Agora eu vou para o céu, agora eu estou grandão. Né? Cara, tu só fez uma oração. Ah, não, mas é que o pastor falou para eu repetir. Aí eu repeti com ele, né? Eu aceito. Né? No Senhor, meu Senhor, agora eu estou merecendo, agora eu vou para o céu. Não, cara, não é assim. É Deus que te chamou, Deus que te escolheu. Ele que permitiu que tu conhecesse Ele, que esse amor chegasse até ti, se revelasse a ti. Pela graça, pela misericórdia que Ele tem, todos nós. Agora, se Deus não nos exige tantas coisas que a gente às vezes exige, por que que a gente vive angustiado? Por que que a gente vive agoniado? Sabe, para mim, eu acho que para qualquer um, trazer a mensagem é sempre um certo desafio. Né? Porque tem aquela coisa, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? As pessoas vão ver que eu sou falho, sou pecador. Daí, mas daí eu vou ser hipócrita, não vou ser. E fica aquela coisa, é melhor não ir. Às vezes aqui no louvor a gente fala, né? Quem é que começa o culto? Começa tu, não, começa tu. Né? Domingo que vem eu não venho, então, que daí eu não começo o culto. Porque a gente sempre se sente indigno. Parece que estão exigindo perfeição, estão exigindo algo de nós, mas Deus não exige. Ele exige um coração sincero, um coração quebrantado, alguém que não fuja da verdade, alguém que não fuja da realidade. Sabe, não existe nada pior do que uma pessoa viver negando a realidade. Sabe o que é isso? A pessoa está lá com um problema e fingindo que não tem nada de errado. Sabe? Está sofrendo, fazendo os outros sofrer e fingindo que não tem nada de errado. Tipo aquela pessoa que tem um defeito e finge que é uma qualidade. Não, porque eu sou sincera, as pessoas não gostam de ouvir a verdade quando eu falo. Será que é isso mesmo? É sincero ou está inconveniente? Né? Existem duas formas de enxergar a mesma coisa. Só uma delas pode ser a verdade. Né?
Ou tu está sendo sincero e a pessoa não gosta de ouvir a verdade, ou tu está sendo inconveniente, se metendo numa coisa que não te diz respeito. Entende? Nada pior do que viver fugindo da verdade, viver se enganando. Porque nós não enganamos Deus. Ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo. Mas nós conseguimos enganar a nós mesmos. Como aquele homem que foi falado lá no domingo passado, aquele homem que estava finalmente com seus celeiros cheios, né? Uma grande colheita, com tudo que ele precisava, que ele achava que precisava, e ele se deitou para dormir, e ele mentiu para si mesmo dizendo, hoje eu tenho tudo que eu preciso, hoje eu estou bem, hoje eu estou grandão, hoje eu posso dizer que eu venci na vida. Louco? E se hoje pedirem tua alma? O que vai ser? O que vai acontecer? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa, não, o que eu realmente preciso é de uma promoção no meu trabalho, é de uma casa, é de um carro. O que eu realmente preciso é de terminar logo a minha faculdade. O que eu realmente preciso para ser feliz é, sei lá, conquistar algo, desencalhar, né? Ter filhos, ter netos, ver meus filhos casando. O que Deus olha para ti? O que Deus pensa que tu precisa? Será que é a mesma coisa? A tua vitória na tua cabeça pode ser esse sonho realizado aí. A tua vitória pode ser a casa nova, o dinheiro, o sucesso. Mas para Deus, o que realmente importa? Qual é a vitória que Ele tem para ti? Qual é a vitória que Ele espera de ti? A tua fé. Sabe o que isso significa? Significa que apesar de tu viver teus problemas, tu permanece crendo. Mesmo que tu conquiste o teu objetivo, tu permanece crendo. Sabe? Mesmo tendo um casamento muito bem sucedido, tu não dá as costas para Deus. Mesmo tendo um casamento turbulento e às vezes até mesmo se divorciando, tu continua crendo em Deus. Mesmo conseguindo terminar o teu curso, conseguindo uma carreira de sucesso, lá se tornando um gerente, um gestor, tu não abandona Deus. Mesmo vivendo vários anos desempregado, às vezes tendo que pegar empréstimo do banco, às vezes com as contas atrasadas, tu não deixa de acreditar em Deus. Essa é a vitória do cristão. No casamento todo mundo diz, na saúde e na doença, na alegria ou na tristeza. E para Deus, quem é que diz isso? Quem é que diz, não, Deus, é só se tu me der aquela bênção, é só se tu fizer o que eu quero. Só se tu me agradar. Aí eu penso em te agradar de volta. Quem é fiel? Quem é que tenta corresponder ao amor de Deus, a tudo o que Deus nos faz? Sem buscar nenhum merecimento, sem buscar nenhuma vantagem, ou se vangloriar com as coisas que Deus dá. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala a respeito da graça, né? Um dos melhores textos, para mim, é um dos melhores textos em que explica a respeito da graça. E uma das coisas que ele diz é que a nossa salvação não é fruto das nossas próprias obras, né? Mas que é algo dado gratuitamente por Deus. E se é dado gratuitamente por Deus, não existe espaço para o orgulho. Não existe espaço para se vangloriar e dizer, eu sou salvo, então eu sou melhor do que aquele que não é. Lá em Efésios 2, isso deixa bem claro. E esses tempos, eu acho que não, faz uns 2, 3 meses que tu pregou sobre Efésios 2, né, Maurício? É Deus que nos salva, de graça. Pela graça nós somos salvos. Ele nos preparou para as boas obras, que Ele sabe bem o que é. Não são as boas obras da nossa cabeça, não é as boas obras lá de conquistar, de ser rico, de ser... Não, as boas obras de perseverar, de permanecer firme, de abrir mão, às vezes, da nossa vontade, abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos, de persistir, de confiar, mesmo quando não existe controle na nossa mão,
de permanecer mesmo quando os outros não permanecem. Não é fácil ser cristão de verdade. Não é fácil crer em Deus de verdade. É estreito. É um caminho estreito. Poucas pessoas gostam, poucas pessoas encontram esse caminho. Um dos discursos mais duros de Jesus, né? Ele estava falando, ele tinha multiplicado pão, e aí no outro dia ele já tinha saído daquele lugar, ele estava longe até, e as pessoas vieram, a multidão veio em busca dele para ver de novo a multiplicação de pão. Eles queriam pão de graça. Esse era o objetivo deles. E Jesus, quando viu aquilo, fez um discurso muito duro. E falou, vocês querem pão, vocês querem ver o pão do céu, eu sou o pão que desceu do céu, né? A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Estava falando a respeito dele, do sacrifício dele, e inclusive da ceia, que é algo que a gente vai participar hoje. Mas quando a multidão ouviu aquilo, eles não gostaram. Que eles não estavam comprometidos com Deus. Estavam comprometidos com o pão, com a barriga deles, com o interesse deles. Então eles viraram as costas e saíram. Enquanto eles iam embora, Jesus olhou para os discípulos que ficaram ali. Só os discípulos ficaram ali. E Jesus disse, vocês também não vão embora? E aí Pedro respondeu, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que é isso? Não importa se eu não vou conseguir aquilo que eu tanto sonhei para essa vida. Não importa se as pessoas vão olhar para mim e pensar que eu não sou bem-sucedido porque eu não fiz tal e tal coisa, porque eu nunca viajei para fora, porque eu nunca tive algum bem, algum patrimônio, ou porque eu nunca casei, ou porque eu nunca fiz algo. Não importa. O que importa é que Cristo tem as palavras de vida eterna. E eu sei que Ele tem preparado um lugar para nós, para todos aqueles que amam a Ele. E que essa é a nossa vitória. É crer até o fim. Lá em Apocalipse, existem as 7 cartas às igrejas, né? Vocês já devem ter visto, Apocalipse 2 e 3. Eram 7 igrejas da época. Hoje eu perguntei até para o meu pai deu uma aula disso aí. Eram 7 igrejas da época. A carta foi escrita mais ou menos em 95 depois de Cristo. Era uma época em que o Império Romano estava castigando muito, perseguindo muito a igreja. Então, as 7 cartas do Apocalipse, elas serviram muito para o contexto da época. E também dizem que serve para o contexto de hoje, mas é outra linha de interpretação. Para todas aquelas cartas lá de Apocalipse, existe um obstáculo a ser vencido. Né? Um deles é, que vocês voltem ao primeiro amor. Tem para outra igreja que é, vocês estão mornos, então se arrependam. Né? Só que para todas as cartas, existe uma mesma coisa. Que diz assim no final, aos vencedores será dado, e aí tem a recompensa, o direito de viver eternamente, o direito, um novo nome, ou vestes brancas, mas existe essa expressão em todas as cartas, ao vencedor será dado. Para nós, o que é ser um vencedor? O que vai te tornar um vencedor quando você chegar no céu? Ao vencedor será dado o direito de viver eternamente com Deus. Vestes brancas, vestes limpas. Esse vencedor não é alguém que venceu na empresa, não é alguém que venceu lá a conta bancária, não é alguém que venceu para sair falando para os outros, para mostrar para os outros. Muitos dessas 7 igrejas morreram, perseguidos por crerem em Deus. A gente sabe que no início da história da igreja, muitos cristãos morreram por serem cristãos assim como nós. Eles foram vencedores? Mesmo sem o carro do ano? Mesmo sem uma mansão? Mesmo sem um banquete todos os dias? Eles foram vencedores. Para Deus, eles são vencedores. Para Deus, você é um vencedor? Eu espero que sim. E se não é,
Está na hora de ser, de correr atrás disso. Vamos colocar de pé? Vamos falar com Deus? Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim, identidade.